Fala concurseiro e concurseira, tudo beleza? Bem-vindo ao canal Vocação Pública, um canal para você que já sabe que a sua carreira vai ser no setor público. Eu sou Getro Coutinho, auditor do TCU aprovado aos 22 anos de idade, e nesse vídeo eu vou responder perguntas que os inscritos fizeram lá no meu Instagram. Simbora nessa? Em tempos eu abro lá no meu Instagram questions, né? Inclusive, se você quiser me seguir no Instagram, é só procurar por @GetroCM ou Getro Coutinho, tanto faz, você vai me achar lá. E nesse vídeo então eu vou responder as perguntas que o pessoal que me segue no Instagram deixou pra mim lá no meu stories, beleza? Bom, primeira pergunta é a pergunta da Dayana: como você planejava o pós-edital? Bom, o edital é aquela, né? Ele vai contar ali, começar a contagem regressiva, né? Até a sua prova. Então a primeira coisa que eu fazia era fazer uma avaliação da minha preparação até aquele momento. Se eu tinha estudado bem, se eu tinha estudado mal, se eu tinha estudado a maior parte das matérias, ou se eu tinha ainda muito conteúdo para ver, né? E a partir dessa minha avaliação da preparação é onde eu traçava ali os meus objetivos, né, até a data da prova. Quando eu tive uma preparação melhor, né, que foi o caso do TCU, por exemplo, eu só tive que me preocupar com as novidades do edital. Então, nas primeiras 2 semanas ali, após o edital, eu me preocupava em estudar as novidades, né, as matérias novas que caíram e também os novos tópicos, né? Às vezes, por exemplo, contabilidade tinham 13 itens no último edital e nesse edital veio o 14º item, né? Então eu aproveitava para estudar esse tópico adicional que não estava no edital. Por que eu fazia isso? Para cobrir logo e tirar da minha cabeça a pressão psicológica de ainda ter coisa nova para estudar, né? Então, as primeiras 2 semanas do edital eu fazia isso, tentava cobrir as novidades, os tópicos novos, e depois disso jogava essas novidades no ciclo e aí rodava o ciclo normalmente até mais ou menos ali 2 semanas, 1 semana e meia antes da prova, que é onde eu começava só a revisão. Se eu tivesse uma preparação já não tão boa ali, com muitas matérias faltando para estudar, aí nesse primeiro tempo aí pós-edital, aí já é um período maior, umas 4 semanas mais ou menos, eu focava em terminar as matérias que eram importantes, né, que caíram no último edital e que caíram agora também no novo edital. Então eu estudava essas matérias, né, para também tentar cobrir o maior tópico do edital. Depois disso entrava no ciclo normalmente e aí eu fazia a revisão um pouquinho depois, faltando ali 1 semana e meia, 4, 5 dias para a prova, é onde eu parava para revisar as matérias, né, caso a minha preparação não fosse tão boa, ok? Então eu planejava desse jeito, ok? Outra pergunta aqui: é viável fazer um ciclo de estudos envolvendo todas as matérias? Pergunta do Orlando Veloso. Bom, depende, tá? Depende de quê? Depende de que momento você tá. Se você tá começando os seus estudos, aí eu acho que você tem que fazer um ciclo com no máximo 8 matérias, tá? Eu prefiro fazer de 6, então de 6 a 8 matérias é um ciclo ideal. Mas se você já estudou as matérias principais, se você já está numa preparação mais avançada, se você já está só revisando todas as matérias, aí eu acho que vale a pena sim você fazer um ciclo com todas as matérias do edital, né? Com todos os conteúdos, beleza? Mas se não é o caso, se você ainda está começando, aí eu acho que não, o melhor é você escolher as 6 principais, as 8 principais e focar nessas matérias primeiro, ok? Outra pergunta aqui do Mário Jorge: Getro, sentaria para política se em algum momento surgisse oportunidade? Não, cara, não entraria para política. A minha vocação mesmo é ser servidor público e tal, essa é a minha pegada e a minha ideia é aposentar no setor público mesmo e com certeza eu não entraria para política não, beleza? Leandro Rodrigo: como aprender tantos termos jurídicos? Você pesquisava e vai aprendendo naturalmente. Bom, Leandro, eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta fantástica que é o Google, né? E o Google ajuda a gente a entender esses termos jurídicos, né? No começo é normal você estranhar, né? Você vai estranhar tudo que você não viu até aquele momento da sua vida, né? Mas se você pegar um termo, pesquisar no Google, entender o significado, da próxima vez que você for ver esse termo, você não vai soar tão estranho assim, né? Vai soar menos estranho, mas você já vai estar mais acostumado. E quanto mais você for avançando nos estudos, esses termos vão ficar cada vez mais comuns, né? Tem gente, por exemplo, que aprende alguns termos em latim e fica usando na vida toda, né? Às vezes acontece, tá? Então, não se preocupa com isso não, com o passar do tempo você vai pegando o jeito, né? Se você, claro, fizer por onde também e procurar o significado de cada um e aprendendo como e em que situações esses termos se aplicam, ok? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Pergunta da Wadi: com toda essa instabilidade comum, com a entrada de um novo governo, TCU 2019 ainda sai? Bom, o TCU, gente, ele é um órgão do Legislativo, né? Assim, ele não é propriamente do Legislativo, mas ele é algo que auxilia o Congresso Nacional, né? Então, assim, essas mudanças no presidente da República, por exemplo, não afetam o TCU, por quê? Porque o presidente, ele é o chefe do Poder Executivo e o TCU não faz parte do Poder Executivo. O TCU tem uma classificação própria, né? Ele é um órgão autônomo, independente, mas costuma ser vinculado ao Legislativo, né? Digo costuma porque tem uma discussão doutrinária, né? Se o TCU é legislativo ou não é, mas, assim, para fins orçamentários e tal,
que é o caso do concurso, né, uma questão que impacta o concurso, a questão orçamentária, o TCU é considerado, então, legislativo, ok? Então, assim, não é isso que eu acho que pode influenciar o concurso do TCU esse ano, tá? Eu, Jeto, acredito que o edital deve sair aí em junho e julho, provas em agosto e setembro, né? Concurso só para auditor, para técnico acredito que não vai sair, tá? Mas vamos esperar, acho que tem muito mais a ver com os objetivos e os desafios internos do TCU, tá? Como, por exemplo, a PEC do teto de gastos, etc., do que propriamente com o novo governo que está se formando, tá? Vamos ver o que vai acontecer, mas a minha aposta é que ainda sai esse ano, tá bom? Outra coisa aqui, concurso realizado pelo CESP, pergunta aqui do Érico, sendo certo e errado, eu só treino questão do CESP certo e errado? A minha opinião é que sim, Érico, tá? Que se você fizer uma questão do CESP, uma prova do CESP, você tem que treinar a prova do CESP certo e errado. E se a sua prova for do CESP, mas for uma questão de múltipla escolha, por exemplo, aí eu não acho que você deva treinar com questões certo e errado, que você deva treinar também com questões de múltipla escolha, tá? Não é muito comum, mas às vezes o CESP faz concurso sim com questões de múltipla escolha, e aí nesse caso você vai treinar também e estudar com questões múltipla escolha, ok? Cada macaco no seu galho, tá? Se é certo e errado, treina com certo e errado, se é múltipla escolha, treina com múltipla escolha. Ok? Você está consistente no trade? A pergunta do Bruce aqui. Para quem não sabe, eu sou trader, tá? Trader é aquele cara que faz operações ali no curto prazo. No meu caso é day trade, então eu começo a operação num dia e termino no mesmo dia. Eu queria ter até mais tempo para fazer isso, mas infelizmente as obrigações me sugam muito tempo, né? Então não tenho tanto tempo assim para fazer trade. Mas sim, Bruce, estou consistente sim, já opero aí dólar cheio, né? Que é um degrau financeiro um pouquinho maior, e estou muito feliz. Vou até gravar um vídeo depois, né, o que ser trader me ensinou para a vida, né, e como a gente pode aplicar esses ensinamentos nos concursos, ok? Outra pergunta aqui. Você sente o peso de influenciar positivamente a vida de quem admira você? Pergunta do meu amigo Maurício Júnior, né? Cara, eu acredito que sim, sabe? Eu tenho esse peso, mas não peso no sentido de um fardo, mas um peso no sentido de uma responsabilidade, sabe? Eu acho que a vida é muito curta pra gente passar pela vida das pessoas e não deixar uma marca, entendeu? Não deixar um legado. Eu quero que eu tenho essa visão de traçar um caminho e traçar um exemplo e permitir que várias outras pessoas sigam esse caminho que eu tracei, que eu fiz, que eu segui. Então, eu acho que esse é um dos objetivos da vida, né? Quando a gente morre, a gente tem que deixar para trás um legado, uma obra que deixa inspiração para outras pessoas, né? O próprio fato de eu estar fazendo esse vídeo agora, né? De eu estar cuidando aqui do canal Vocação Pública é para isso, é para que outras pessoas possam se inspirar e seguir os passos que eu tive, né? Não que eu tenha algum mérito nisso, mas às vezes a gente precisa de alguns exemplos, né, para se inspirar, para modelar, para tentar seguir. E eu acredito que sim, a gente precisa dar o exemplo, precisa traçar o caminho para que mais pessoas possam conquistar o que essas pessoas querem, né? Mais pessoas possam seguir aquilo que a gente segue, ok? Getro, como é o concurso de remoção do TCU? Para a Bahia existem muitas vagas? Forte abraço, futuro colega de profissão. Valeu, Felipe. Obrigado pela pergunta. Então, lá no TCU, o concurso de remoção ele acontece periodicamente, tá? E geralmente ele acontece antes do novo concurso sair, né? Então, antes do concurso novo sair, o TCU faz um processo seletivo interno e aí essas pessoas vão ser realocadas. Quem chegar do concurso, né, vai para onde as vagas sobram. Na Bahia, a gente tem uma secretaria que não é muito grande, né? Mas, assim, nunca tive problema de alguém tentar ir para Bahia, não, tá? Quando você quer ir para Santa Catarina, Alagoas, Curitiba, aí é mais complicado. Mas para Bahia, não tive nenhum relato de que seja difícil ir para lá, não. Beleza? Qual a estratégia para provas de nível médio que temos que ter mais de 88% de rendimento? Bom, Laércio, obrigado pela pergunta. E para prova de nível médio, a estratégia é um pouquinho diferente, porque você tem que fechar o edital e revisá-lo várias vezes, tá? Para concurso de nível superior é um pouquinho diferente, por quê? Porque quando você tem várias matérias, é impossível você fechar o edital 2, 3 vezes. Então, para concurso de nível superior, você fecha o edital uma vez e revisa ali 1 ou 2 vezes no máximo, né? Às vezes é o que dá para fazer. Para concurso de nível médio, seu objetivo tem que ser outro. Você tem que focar em fechar o edital o mais rápido possível, tá? E revisar esse edital o maior número de vezes, tá bom? Então, esse é o objetivo principal. Ok? Pergunta aqui do Thiago Bruno. Quantas horas diárias e totais você acha que a pessoa fica afiada para a prova do TCU? Cara, isso depende muito. Depende de pessoa para pessoa, de preparação para preparação, de experiência para experiência, tá? Eu estudei entre 3h30 e 5 horas e meia durante um ano, mais ou menos, para poder tomar posse no TCU. Mas tem gente que estudou muito mais que isso e também entrou, tem gente que estudou muito mais tempo do que eu que também entrou, né? Eu acho que não tem assim uma carga horária X, a partir daqui você está pronto e abaixo disso não está pronto. Eu acho que a qualidade do estudo tem a ver muito mais
do que a quantidade, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo assim, quantas horas se dá por dia, né? Então nesse vídeo eu comento um pouquinho que é mais importante a consistência do que a intensidade. Então não é o número de horas que você vai fazer você ser aprovado, mas sim a consistência dessas horas e a qualidade dessas horas, tá? Se você ficou interessado, dá uma olhada aí no vídeo quantas horas se dá por dia, beleza? Outra pergunta aqui, estudar por mapas mentais, é melhor deixá-los separados por matéria ou deixo misturado? Então, Luiz Eduardo, obrigado pela pergunta, mas assim, eu não usei mapas mentais, tá? E assim, sendo bem sincero, eu sei que é um assunto meio polêmico, respeito opiniões diversas, mas eu não vejo vantagem nenhuma em você utilizar mapa mental, tá bom? Eu não usei, várias outras pessoas que passaram comigo também não usaram. Existem também aqueles que usaram o mapa mental e passaram, é verdade. Mas eu já acredito que você gaste muito tempo fazendo mapas mentais, tá? E que a melhor forma de revisar não é por mapas mentais, ok? Eu já acredito então que não vale a pena você comprar mapas mentais. Por quê? Porque quem elaborou o mapa mental foi outra pessoa, não foi você. E isso sim não é legal porque não fica a sua cara, tá? E por outro lado, você elaborar seus mapas mentais também acho que não é legal. Por quê? Porque você vai gastar muito tempo fazendo os mapas mentais. Então acho que a melhor forma de revisar não é por aí, tá? Se eu fosse você, eu deixava esse negócio de mapa mental de lado e buscava aí uma outra forma de revisar seu conteúdo, beleza? Outra pergunta aqui da escalada da aprovação. Getro, quando você entrou no TCU, você já pensava em assumir posto de chefia ou foi acontecendo? Bom, escalada, já era a minha visão sim, né, de assumir o posto de chefia. Eu não consigo fazer uma coisa mais ou menos, sabe? Eu tento sempre melhorar naquela coisa que eu estou fazendo e com a minha carreira pública assim, né? Eu tento sempre galgar espaços cada vez mais altos, até porque assim, no setor público tem certo nível de influência que você só pode ter dependendo do cargo que você ocupa, dependendo da função que você ocupa, né? Então assim, eu como auditor, eu tinha uma certa influência. Eu como agora diretor, né, sendo responsável por uma equipe de auditores, eu tenho uma outra influência que é maior do que a que eu tinha quando eu era um auditor comum, né, sem função comissionada nenhuma, né? Então acho que assim, se você quiser ser uma pessoa que ajuda a influenciar o rumo da sua organização, ajuda a influenciar os trabalhos que a sua organização faz, ajuda a influenciar a vida da sociedade, eu acho que o caminho é por você sim assumir funções aí de chefia, né, tanto para você liderar aí uma equipe, quanto para você também ter um impacto maior no seu trabalho, nas suas tarefas, né? Então eu acho que isso é muito bacana e no meu caso era uma coisa que eu busco, né? Tem outras pessoas que buscam outra coisa, né? Tem excelentes atores no TCU que não se interessam por assumir a função. E tá tudo bem, assim, o TCU é um órgão super grande, tem muita gente boa e assim, se outra pessoa assumisse uma função no meu lugar, não seria demérito nenhum, né? Porque o TCU, por exemplo, é um lugar que eu acho que todo mundo gostaria de estar, que tem muita gente boa, né? Tem tanta gente boa no TCU que às vezes até me pergunta o que eu tô fazendo lá. Teve um cara que entrou na minha turma, por exemplo, ele, por exemplo, fez o MCASP, né? O pessoal que estuda contabilidade pública, o MCASP é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. O cara, então, ele fez o MCASP, né? E tá lá com a gente, lá trabalhando. Então, o TCU tem muita gente boa. Se não tivesse uma função, não seria demérito nenhum. Mas eu já sou um cara que procuro, sim, cada vez mais aumentar a influência positiva, né, que a gente tem sobre as pessoas. E uma forma de eu fazer isso é assumindo posições de chefia. Outra pergunta aqui, dessa vez do Ron. Quais matérias priorizar para o certame do TCU? Bom, eu costumo dizer que todo concurso de controle tem 6 matérias básicas: português, direito constitucional, direito administrativo, controle externo, administração financeira, orçamentária e auditoria. Então essas 6 matérias aqui são as principais para qualquer concurso de controle. Sugiro que você priorize e comece por essa, ok? E a última pergunta aqui, como fazia para estudar lei seca? Pergunta Larissa Albinos. Obrigado, Larissa. Bom, como é que eu fazia? Sentava e estudava, entendeu? Mas o que eu fazia realmente, eu usava a lei seca para revisar pontos do direito. Então você vai, por exemplo, pegar o seu material de direito administrativo, lei 8666. Tá? Então você vai ter ali o seu vídeo, sua videoaula, o seu PDF, o seu livro, você vai estudar aquele assunto ali que tem a ver com a Lei 8666, que é a licitações e contratos, beleza? Ok, só que o livro, ou o PDF, ou a videoaula, ele não é a lei, né? Ele vai te dar ali os elementos, vai te dizer os tipos de contratação, de licitação, etc., a modalidade de licitação, blá, blá, blá. Você vai entender o assunto no material. Então o que eu fazia? Eu usava a lei seca para revisar os pontos que eu tinha estudado no livro, no PDF ou na videoaula. Então é isso, eu usava a lei seca mais como revisão do que como estudo propriamente dito, entendeu? Eu estudava no livro, no PDF, na videoaula, tá? Mas eu usava a lei seca para revisar esses pontos, né? Até porque é diferente, né,
gente, você lê um livro sobre direito administrativo, essa parte de direito 666, você vai ver que ele cita a lei, mas tem coisa que ele comenta lá que não é o texto da lei. Então quando você pega a letra da lei para ler, do artigo 1º até o último artigo, você vai ver que é um estudo um pouquinho diferente, você se sente conhecendo mais a lei, né? E eu usava isso, o texto literal da lei, para revisar o que eu tinha lido no livro, no PDF, na videoaula, tá? Para esse fim eu comprei até um Kindle, paguei R$100 e poucos na época, né? E aí o que eu fazia? Dava um Ctrl+C do site do Planalto para um Word, né? E colocava o arquivo do Word no Kindle, né? E aí eu ficava ali lendo o Kindle quando eu estava no ônibus, no metrô, etc. Esse era o meu modo aqui de estudar a lei seca. Então, gente, é isso. Obrigado por vocês terem ficado aqui até o final. Se gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário sobre alguma resposta, alguma coisa que eu falei nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações e me segue no Instagram, para sempre que eu abrir lá um question novo, você também ter a oportunidade de perguntar e ter a sua dúvida respondida aqui. Beleza? Um grande abraço, minha gente, então, e até a próxima.